quero convidar você a abrir Romanos 12. Essa é a última mensagem da série Sentimentos e Emoções da Balança. Falamos aí durante 5 domingos sobre algumas emoções, alguns sentimentos que nos visitaram durante a pandemia, que nos visitam todos os dias. E hoje é a última delas, que é a esperança que nos sustenta. Eu queria convidar você a ligar sua Bíblia em Romanos 12, abrir sua Bíblia e convidar você a orar mais uma vez. Feche seus olhos, busque a presença de Deus. E Pai, em nome do Senhor Jesus, nós realmente louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, de orarmos, de estarmos juntos em comunhão. Obrigado, Senhor, pelo Senhor já ter falado conosco através das músicas, das conversas antes do culto, de um sorriso, ainda que atrás de uma máscara. Mas o Senhor fala de diversas formas. E agora, com certeza, irá falar através da Tua palavra. Por isso, Senhor, prepare os nossos corações, que possamos estar com ouvidos prontos a escutar e a praticar a Tua palavra durante a nossa semana e vida. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos 12, verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Esperança. Esperança foi um dos temas e uma das falas muito ouvidas ali no auge da pandemia. Ainda estamos numa pandemia, não acabou, só diminuiu, mas a gente ouviu muito isso, a esperança de acabar, a esperança de uma vacina, lembra disso? Porque uma dessas mensagens eu comentei que às vezes os assuntos se tornam velhos muito rápidos, assuntos novos que se tornam velhos. Se você lembra, no início do ano passado, metade do ano passado, a gente ficava naquela esperança de uma vacina. E a gente ouvia um e o outro dizendo, vai demorar, uma vacina leva 10 anos para chegar. Já imaginou uma pandemia durar 10 anos, irmãos? Você ficar 10 anos dentro de uma casa, sem poder sair? E Deus é tão maravilhoso que investiu na sabedoria do homem que Ele pôde criar uma vacina em 1 ano. Esperança. Esperança que nos move, esperança que faz com que os nossos olhos fiquem cravados naquilo que há de vir. E para nós que servimos ao Senhor, esse algo que há de vir é a vinda do Senhor. E essa é a nossa maior esperança. É isso que nos movimenta, é isso que nos faz acordar na segunda-feira para ir para os nossos afazeres. Essa esperança na volta, no retorno de Jesus. Esperança essa que mesmo diante de tantas dores, tanta tribulação, tantos problemas, a gente ainda crê que alguma coisa pode acontecer de bom na nossa vida. Davi orou assim. Davi no Salmo 23, verso 4, ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo diante dos medos, das lutas, das dificuldades, a gente sabe que o nosso Deus, Ele está ao nosso redor e cuida de nós. Eu me lembro que em uma das disciplinas na faculdade, chamada Desenvolvimento Adulto e Idoso, e um dos temas dessa disciplina era a morte. A gente estudando sobre a morte. E o professor perguntou aqui, quem não tem medo de morrer? E eu fui o corajoso que levantei a mão e disse que não. A maioria ali, novinho, né? Eu era o mais velho da sala, porque agora não sou mais, graças a Deus. Mas eles com medo de morrer. E o professor perguntou, por que você não tem medo de morrer? Eu falei, porque eu sei para onde eu vou. Isso me preocupa muito. Eu tenho medo de dar trabalho, que é diferente. Medo aí de ficar aí dando trabalho para quem está me ajudando a sobreviver. Agora de morrer, não. E eu acredito que era isso que Davi estava dizendo aqui. Que ele, ainda que ele encarasse a morte, encarasse as dores, ele sabia que o Senhor estava com ele. E essa é a nossa esperança.
Durante esses 5 domingos, os 4 domingos passados, nós falamos aí sobre sentimentos e emoções que nos sobreveio, não só na pandemia, mas é que vem todos os dias. Por exemplo, o medo. Lembra do medo? A esperança nos ajuda a superar esse medo paralisante, esse medo que faz a gente quase que não fazer mais nada, de nem sonhar as situações que ele traz. E essa esperança nos faz vencer esse medo. Nos faz encarar os medos, como, por exemplo, foi lá no início do Covid. Ou os medos que nos vêm a todos os instantes. Essa esperança nos faz encarar. Vimos sobre a inveja. E ainda que é um tema meio estranho na pandemia, mas muitos tiveram inveja na pandemia. Inveja daqueles que parece que não se adoeciam. Inveja daqueles que podiam ficar em casa. Eu lembro de uma reportagem de uma pessoa bem rica falando, para mim ficar em casa não tem problema, muito tranquilo, mas a casa da pessoa, até eu queria ficar. Dá para encarar uns 10 anos em pandemia na casa daquela. E alguns ficam com inveja, ficavam assim, por que ele e eu não? E essa esperança nos faz encarar, nos mostra que nós não somos diferentes, nós somos iguais diante de Deus. Que diante do Senhor, nós somos nivelados ao mesmo patamar de filhos e filhas. A esperança, ela nos faz olhar para nós como pessoas capazes de superar toda e qualquer dificuldade. Essa esperança, a gente viu também sobre o ódio. Esses são os sentimentos que têm tomado o coração de muitas pessoas. E nós vimos que esse ódio é matar o outro em mim. Mas essa esperança faz com que eu ame o outro. Essa esperança faz com que eu não devolva o mal com o mal. Mas como diz Romanos 12, lá no finalzinho, que eu coloque brasas vivas sobre aqueles que me causam mal. Essa é a esperança que também faz com que eu supere a culpa, que foi a mensagem da semana passada. Como nós vimos, a Bíblia não trata de culpa, ela trata de pecado e arrependimento. Quando um pecador se reconhece pecador, ele se arrepende. E não estamos diante de um Deus que fica nos culpando toda hora, apontando o dedo. Mas um Deus que está disposto a perdoar. Um Deus em que o perdão dele não está limitado. Como vimos semana passada, a culpa tem sido um mal para muitas pessoas. Mas essa esperança nos ajuda a superar essa culpa. E essa esperança, ela tem um nome. Se chama Jesus Cristo. É a esperança da nossa vida. É a esperança que todos nós temos, seja na pandemia ou fora dela. É a esperança de saber que Ele tem cuidado da gente. Que Ele tem nos amado. Essa é a esperança daqueles que servem ao Senhor. Infelizmente, muitos perderam a fé, muitos se desanimaram, porque não conhecem de verdade essa esperança. Essa esperança que nos sustenta, uma esperança que gera em nós alegria. Olha aí o verso 12, bem no início. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se nessa esperança. Irmãos, aquele que é cristão, aquele que serve ao Senhor, aquele que é discípulo de Jesus, realmente precisa entender o que é essa alegria. O que é essa esperança que nos traz como propósito uma alegria constante. E é difícil imaginar, muitas vezes, um discípulo de Jesus que não é alegre. Que não vive essa alegria. Que não está com os seus olhos fixados na cruz. Mas então, pastor, a gente não pode chorar, a gente não pode se entristecer, a gente não é isso. Essa alegria que o Romanos vai trazer para a gente é aquela alegria que mesmo diante das dificuldades eu não fico murmurando, eu não fico reclamando, eu não fico dizendo Deus não me ama, mas é entender que ela vai passar. Colossenses 1,5 diz que por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, por causa da esperança que está reservada no céu.
Irmão, sabe por que às vezes a gente perde a alegria dessa esperança? É que a gente está com os olhos tão fixos aqui, tão preso no presente, que a gente esquece da eternidade no futuro. Eternidade essa que vocês já me ouviram falar, que a gente pode viver já aqui na terra. A gente já pode viver o céu aqui. Como, pastor? Sabendo que Ele está conosco. Sabendo que o Senhor cuida da gente. Sabendo que isso tudo aqui é muito passageiro. Muito rápido. E que a nossa casa não é aqui. Eu lembro da história que li sobre Alexandre Magno, ou conhecido também como Alexandre o Grande, que ele estava indo para uma das suas grandes conquistas, das suas grandes campanhas de conquista, e ele resolveu doar tudo que ele tinha. Deu lá uma louca nele, resolveu dar tudo que ele tinha. E um de seus amigos disse assim: mas Alexandre, você vai dar tudo? Não vai ficar sem nada? Ele disse: não, uma coisa eu levo comigo, uma coisa eu tenho comigo e não vou perder. É a esperança. Esperança de novas conquistas. Irmão, se nós perdemos a esperança da eternidade, nada mais nos resta aqui. A nossa esperança, se não for Jesus, segunda-feira não vai ter sentido. A esperança é algo que ninguém pode tirar de nós. A esperança em Cristo é algo que ninguém consegue remover, nem mesmo a pandemia, de nós. O cristão ele deve ser otimista nesse sentido. O cristão ele deve entender que Deus é o Deus que do melhor há de vir. A gente canta isso, tem uma música assim, que o melhor ainda está por vir. Mas às vezes a gente canta isso, mas é só de lábio, mas e o coração? Será que realmente eu estou crendo que ainda vai vir o melhor? Aí a gente olha as situações da nossa vida, da nossa sociedade, conversávamos isso eu e o Mário vindo para cá, que o combustível aumenta a cada dia, né? Daqui a pouco os investimentos não vão ser mais em dólar, vai ser em gasolina, porque do jeito que a coisa está. E a gente começa a pensar: pastor, o senhor está dizendo que a nossa esperança é em algo que há de vir, mas a gente vai no mercado já não consegue fazer compra. A gente vai no mercado e com R$100 e volta com meia bolsa, porque a metade tem que ficar lá. As coisas só aumentam. Como que há coisas melhor para vir? Porque a gente ainda está preso aqui. O que há de vir melhor para nós é a eternidade, é crer no Senhor. Porque quando a gente só olha o que está ao nosso redor, a gente só vê a palavra de Deus se cumprindo. E ela mostra que dias difíceis virão. Lembram disso? A gente estudou lá em Mateus 24 e 25, que muitas coisas ainda vão vir. Rumores de guerra, ainda não será o fim. Pais contra filhos, filhos contra os pais, e ainda não será o fim. E aí a gente vai ler Apocalipse capítulo 6, quando ele vai dizer que as coisas vão aumentar de preço mesmo, que está lá. Aonde as pessoas iriam se odiar. E aí a gente vai vendo, será que ainda há alguma coisa boa para vir? Sim. Cristo Jesus para nos levar daqui. Essa é a nossa esperança. É essa esperança que temos e que precisa nos estimular para esse futuro agora. Porque se eu perder os olhos da Bíblia, da palavra, perder os olhos daquilo que o Senhor me prometeu, eu perco a esperança mesmo. Aí eu vou viver com medo, eu vou viver com inveja, eu vou viver odiando e vou viver cheio de culpa. Porque eu tirei de mim a esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Romanos capítulo 8, olha o que ele diz para nós, verso 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido
de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente e futuro, nem qualquer poder, nem altura e profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. É saber que o amor de Deus, ele não diminui em momento algum por mim e por você. É saber que essa esperança, ela caminha conosco e ela me traz alegria. Queridos, ter alegria, como eu disse, não significa que a gente não vai ter mais ausência de luta. Esse foi um dos enganos para alguns cristãos lá atrás, no início dessa pandemia, que muitos achavam que eram blindados contra essa doença. E a gente começou a ver colegas, amigos, parentes, serviam ao Senhor, pessoas sinceras, espirituais, morrendo por causa dessa doença. E muitos diziam, cadê Deus? Irmãos, é uma doença, é uma enfermidade. A gente passa por lutas. A gente passa por doenças, a gente passa por crises. Porque ainda estamos nesse mundo, ainda estamos nessa sociedade. Se ter essa alegria não significa que eu não vou mais sofrer, não significa que eu não vou mais ter dor. Ter essa alegria significa que eu confio que vai passar. Significa que eu sei que Mateus 28 está se cumprindo na minha vida, quando Jesus diz que estará conosco todos os dias. Será que Ele está conosco todos os dias, e dias bons e ruins? É todos mesmo. É o dia em que você está alegre e é o dia que você está triste. No dia que você está alegre, Ele se alegra com você. No dia que você está triste, Ele também está triste com você, porém Ele está querendo fazer com que você se erga, porque Ele está com você. Ele não te abandona. Essa é a motivação da nossa alegria. Não é ficar murmurando, ficar reclamando, ficar dizendo, para que eu sirvo esse Deus? Você serve esse Deus porque Ele deu a vida por você. Porque o túmulo está vazio. Porque a cruz, que era a vergonha, se tornou esperança e ela está vazia. Porque Jesus, além de ter ressuscitado, Ele está aqui entre nós. Quando você for embora, Ele não vai ficar aqui dentro. Ele vai com você. Essa é a nossa alegria nessa esperança. E essa alegria, essa esperança, ela nos sustenta, pois ela justamente nos dá resistência em tempos difíceis. Olha o verso 12, ainda continua, sejam pacientes na tribulação. Irmãos, se tem uma coisa que a gente tem certeza na vida, é que quando termina um problema, o outro está por vir. Ou não? A vida mostra isso. Essa é a certeza que a gente tem. Porém, tem uma certeza a mais, que é saber que Ele está conosco, que essa esperança chamada Jesus é que nos dá resistência, nos ajuda a resistir diante de tanta pancada, de tanto problema. Essa paciência, ela vai nos mostrando como lidar com o estresse da vida, com os sentimentos ruins da vida, com as lutas, com as dores. Irmãos, isso não tem como ser sabedoria humana. Sabedoria humana ajuda, mas não nos livra disto. Não tem como a gente usar com os próprios braços para sair dessa luta, dessas dores, desses sentimentos e emoções que nós falamos nesses 4 domingos. Teríamos muitos outros para falar. É a graça de Deus que faz com que a gente resista. É a graça do Senhor que faz com que a gente avance. Alguém disse, certa vez, conversando com um paciente, e conversando ele disse, olha, o sofrimento da vida é igual cores para pintar uma casa. E aí esse paciente olhou para esse médico e disse assim, pois é, só que eu quero escolher a cor. Eu quero escolher como que eu vou viver a minha vida quando eu sair daqui, desse hospital. O que isso significa para o nosso dia a dia? A gente é que dá sentido para as nossas dores e para os nossos sofrimentos, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos.
Alguns ficam tão afundados no problema que o mundo está cinza. Não tem cor, não tem brilho. Mas quando a gente tem a esperança em Cristo, a gente consegue dar mais cor. A gente consegue ter um pouquinho mais de esperança. E quando a gente está em Cristo, a gente sabe que pode não passar aqui. Eu lembro de uma irmã aqui da igreja, que ela teve um probleminha, a gente conversando, problema de saúde. Alguns vão lembrar disso, principalmente da família. E eu disse para ela, olha, Deus tem 4 formas de curar. Ele pode meter a mão aí na enfermidade e arrancar de uma forma milagrosa, que ninguém vai entender, todo mundo vai ficar, oh. Ele pode curar através do remédio. O médico acerta o remédio aí e vai curar. Ele pode curar através da cirurgia, se for necessária a cirurgia. Mas ele pode curar também te levando. Ele pode curar pela morte. Essa 4ª cura, poucos querem, né? Alguém quer? A gente não ouve um amém quando sai essa pergunta. Mas sim, porque quando nós estamos em Cristo, a morte, segundo o apóstolo Paulo, é lucro. Porque aí já não teremos mais as dificuldades dessa vida. Nós estaremos junto com o Senhor. É lógico, a gente sabe que o céu é maravilhoso, que o nosso quarto na casa do Pai já está pronto, mas ninguém está com pressa de ir lá arrumar a cama para deitar. Ninguém tem essa pressa. Mas quando a gente pensa nessas situações desagradáveis de luta, que podem até gerar a morte, a gente descansa não porque queremos morrer, mas porque já sabemos para onde vamos. Lá em Daniel, capítulo 3, verso 24 e 25, conta a história de 3 rapazes, 3 homens que sabiam, entendiam e tinham essa fé. Quando o rei Nabucodonosor lançou um decreto de que quem não adorasse os seus deuses seria morto na fornalha. E lá diz o seguinte, que logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 amarrados que nós atiramos no fogo? E ele respondeu, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece como um filho dos deuses. Esses 3 jovens tinham a certeza de que, se morressem, estariam com o Senhor. Mas o Senhor estava com eles ali na fornalha. Essa é a certeza que nós temos quando estamos em Cristo, que mesmo diante das chamas da vida, dos problemas, das lutas, das tempestades, Ele está conosco. Irmãos, não perca isso de vista. Não perca isso da sua visão. As lutas são grandes. E eu não quero ser pessimista, mas realista, e a tendência é piorar. Jesus está voltando. E a gente não pode perder isso da nossa mente. Ele está para voltar. E se as lutas piorarem, saiba, Ele continua do seu lado. A nossa esperança nas tribulações, ela é fortalecida justamente pela presença dEle. Não é querer ser masoquista, gostar de sofrer, mas é saber que Ele está ali. Que eu sorrio, não é porque eu sou louco. Até porque se você gostar de sofrer, precisa de um remedinho, precisa de um especialista aí, que a gente precisa conversar depois. Mas diante do sofrimento que a vida traz, a minha esperança é o Senhor. A esperança minha é o Senhor. E aí eu preciso entender qual cor que eu dou para isso. Como que eu vivo com isso? Qual o significado que eu dou para isso? Lembra de uma historinha que eu já contei aqui na igreja? Talvez você não vai lembrar, faz tempo. De uma senhora que estava em tratamento de câncer. E ela acordou numa manhã, tinha 3 fios só de cabelo. Por causa da químio, dos tratamentos, cabelo caindo. 3 fios. Ela pensou, hoje eu vou fazer uma trança. E foi para o espelho, pegou os 3 fiozinhos do cabelo, fez uma trança e passou o dia feliz. No outro dia ela acordou e viu que só tinha 2 fios. E ela pensou, hoje eu vou fazer uma franja. E fez a franja, passou o dia inteiro feliz. No outro dia só tinha 1 fio. Vou pentear para o lado. Não vou perder tempo, não. No 4º dia amanheceu, não tinha mais nenhum cabelo. Ela pensou, que bom, hoje eu não preciso perder tempo com o meu cabelo.
Poderia passar a vida lamentando, murmurando, se chateando, mas ela deu outra cor para isso. Ainda que é uma história, isso faz nos pensar sobre essas tribulações. Como que nós agimos e reagimos diante delas se nós realmente confiamos em Jesus. Se Ele é a nossa esperança. Qual o sentido que eu dou para essas tribulações? A partir de domingo que vem, eu vou pregar em Eclesiastes. Eu até brinquei com a Paula em casa, falei, esse livro de Eclesiastes é mal-humorado demais. Parece que Salomão acordou do lado errado da cama quando ele foi escrever Eclesiastes. Mas como ele fala para os nossos dias. E a gente vai falar sobre o sentido da vida com Eclesiastes. Qual o sentido que você dá para a sua vida? Ser paciente diante da tribulação é saber o momento certo que as cortinas vão se abrir para nós. Eu quero convidar você de novo lá em Daniel, capítulo 3. É um pouco acima, antes dos três serem jogados na fornalha. Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para conversar, e ele diz o seguinte: vocês não prestam culto aos meus deuses, nem me adoram, a imagem de ouro que mandei erguer. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a se prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar-os das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não iremos prestar culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Traduzindo o que esses três jovens disseram para o rei: rei, o senhor pode fazer o que quiser conosco. Se o Senhor nos jogar na fornalha, se Deus quiser que a gente saia de lá vivo, a gente vai sair vivo. E a gente vai glorificar o nome dele. Eles não sabiam que iriam sair vivos de lá. Até porque, irmãos, vamos pensar aqui racionalmente. Né? Quem é jogado numa fornalha, que segundo o texto, quem o jogou, só de chegar perto morreu. Quem que vai imaginar que vai sair de lá vivo? Hoje eu queimei o dedo ajudando a Paula a fazer comida. Está incomodando até agora. Homem na cozinha é um perigo constante. Eu queimei o dedo, estou reclamando, mas ia ser jogado na fornalha. Então eles já sabiam que eu ia morrer. Mas ele disse, se Deus nos salvar, nós vamos glorificar. Agora, se ele não nos salvar, não tem problema, porque nós vamos glorificar a ele do mesmo jeito, só que melhor agora, né, no céu, com ele, na eternidade. Qual é a certeza desses jovens, desses homens? A certeza deles é que eles deram um outro colorido para a vida, diante do perigo. Falaram, não, a gente não vamos nos ceder aos teus desejos. O que a gente aprende com isso para o nosso dia a dia, para a nossa segunda-feira? É que diante das lutas, das dificuldades, eu não vou ceder, porque Deus continua o mesmo. E se eu não conseguir superar, não tem problema, porque sou eu que não superei, mas Deus continua o mesmo comigo e eu vou aprender alguma coisa com isso. Como eu citei o dedo queimado, eu aprendi uma coisa: usar mais pano para pegar a panela quente. E na vida, nos problemas, o que eu preciso aprender, irmãos? É que quando eu entendo que essa esperança está comigo, essa esperança, ela aumenta, ela me aperfeiçoa, ela me toma quando eu oro mais, quando eu busco mais a presença do meu Deus. Olha o verso 12, perseverem na oração. E essa é a nossa dificuldade hoje. Somos muito inconstantes. Às vezes as crises vêm, e a gente ora com fervor. A gente está em todos os cultos, em todas as celebrações, a gente até fala assim, pastor, dá para inventar mais uns cultos de oração, porque eu preciso, porque a coisa está apertada. Lá no meio da pandemia, quando a coisa só estava piorando, se fez um clamor, a gente via em todo Facebook, inclusive, o Facebook parecia só coisa de crente. Lembra disso?
Era abrir o Facebook, era abrir outras redes sociais, era culto, era momento de oração, era mais não sei o quê, e hoje esse negócio está diminuindo. Porque está passando. A gente é muito inconstante com a nossa vida espiritual. Basta a situação começar a melhorar, ou basta se prolongar muito, a gente já começa a diminuir também. Nos cansamos muito rápido, perseveramos pouco, e às vezes até desistimos muito fácil. Irmãos, o mundo sempre vai ter oposição contra a igreja. O mundo sempre vai se opor à igreja. E detalhe, se o mundo não estivesse se opondo à igreja, a igreja também precisa rever algumas coisas. Se o mundo está muito amigo de tudo, é porque a gente está agradando quem? Quem é a igreja? É você, sou eu. E se lá eu estou sendo muito agradável, talvez eu esteja maquiando esse evangelho. Talvez eu esteja agradando demais a esse mundo, porque a igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, precisam se incomodar com muita coisa que acontece nesse mundo e precisam mostrar a verdade do evangelho. E a verdade do evangelho que salva, que liberta, que traz esperança, é a mesma que incomoda aqueles que querem viver de acordo com as suas próprias vontades. Então, se o mundo está te pressionando e você está quase desistindo, não está perseverando, continue a perseverar. Se a luta, as dificuldades estão te apertando, te arrochando, te angustiando, continue a orar, continue a buscar a presença dele. O apóstolo Paulo, quando diz perseverem na oração, é porque as tribulações seriam difíceis. Ainda que para nós, muitas vezes, no pleno século XXI, Brasil, a gente não consiga entender essa fala do apóstolo Paulo, porque ele está escrevendo para uma igreja perseguida. Está escrevendo para um povo que só em dizer que era cristão, perdia o pescoço, era jogado em arena para serem comidos por leões. Precisavam fugir, precisavam cultuar em buracos escondidos. E ele diz, olha, diante dessas tribulações, persevere em oração. Diante daquilo que você tem passado, irmão. Diante daquilo que você tem vivido, irmã. Persevere em oração. Persevere, porque muitas vezes a gente passa dias sem conversar com Deus. E a gente vai se enfraquecendo. A gente passa dias sem pegar na palavra para ler. E a gente vai se enfraquecendo. Porque a gente se envolve com tantas coisas que esse mundo vem nos trazendo, que a gente esquece do principal para a nossa vida, que é ter intimidade com o Pai. É Ele que nos dá esperança. É Ele que faz com que a gente supere os medos, as culpas, as invejas. É Ele que nos faz vencer o ódio, porque a esperança da nossa vida é o nosso Senhor. Porque se for só esse mundo, irmãos, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo só nessa vida, só agora, somos mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa fé, se o nosso cristianismo é só para esse momento em que estamos, irmãos, somos miseráveis, estamos perdendo tempo. Agora, se você tem para esse tempo e para a eternidade, com certeza, você já é mais do que vitorioso, como disse Paulo. Porque a tua esperança não está aqui. A tua esperança não está na economia. A tua esperança não está num presidente, num prefeito ou num governador. A tua esperança não está no pastor, não está em homens, está em Cristo. E é Ele, em Cristo, que nós não somos nem desapontados, nem enganados, e nem iremos nos frustrar. Coloque a tua esperança no Senhor, Ele que te sustenta. Eu queria orar com você e por você nesse momento. E nessa oração, coloque diante dEle aquilo que tem angustiado a sua vida. Aquilo que tem tirado a tua esperança e paz. Porque Ele está aqui. Ele está aí do teu lado. Está presente. Então leve adiante dEle as tuas angústias. Ó Deus, como é bom saber, Pai,
que a nossa esperança tem nome, é Jesus Cristo. Que a nossa esperança tem um destino, a eternidade. E que a nossa esperança tem uma motivação, a presença de Jesus constante em nossas vidas. Pai, não deixe ninguém sair daqui nessa noite, Senhor, sem acreditar, sem esperançar no Senhor. Porque sem o Senhor, ó Deus, ou com uma esperança limitada a esse tempo, seremos tão frágeis, tão pequenos. Mas se a nossa esperança estiver depositada na eternidade que nos espera, se a nossa esperança, Senhor, estiver na casa do Pai, se a nossa esperança estiver naquele dia em que ouviremos: vinde, benditos e benditas do Senhor, porque eu lhes preparei lugar. Ó Deus, se a nossa esperança for pautada em todos esses itens, conseguiremos viver o presente com a alegria que essa esperança dá. Ó Pai querido, faça com que os nossos olhos nunca se desviem dessa esperança. Independente daquilo que vemos a passar, porque, Senhor, uma certeza temos. As lutas virão, as dificuldades vão surgir, as doenças nos alcançarão, as alegrias também, Senhor, porque também podemos desviar os olhos do Senhor nos momentos de alegria. Mas todos esses momentos não são comparados à glória que nos espera, à eternidade. Nada disso é comparado à salvação que o Senhor nos deu. Por isso, Pai, obrigado por essa esperança. Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor cuida da gente de forma tão singular, nos mínimos detalhes. Por isso, Senhor, temos esperança e queremos vivê-la constantemente. Pai, leve teu povo em paz. Leve o teu povo debaixo da tua graça e da tua mão poderosa. Que possamos viver como o Senhor, os 3 amigos de Daniel. Seja lá o que for que acontecer, vamos glorificar o teu nome, porque o Senhor está conosco. É assim que eu oro, Pai. É assim que agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.